Algo bom poderia vir de Nazaré? Venha ver. Essa foi a resposta de Filipe a Natanael quando eles conversavam sobre o Messias, o Salvador prometido por Moisés e os profetas. Será que é possível encontrar conexão entre o Nazareno e o Messias através dos códigos do hebraico bíblico? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou responder a esta pergunta. Eu sou Priscila Maciel da Beit Tour. Este é um canal para você que tem interesse em conhecer mais sobre a cultura judaica, o hebraico bíblico e a nação de Israel. É muito bom, gente, ter você por aqui, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever, assim poderemos nos encontrar por aqui semanalmente. Bom, você que me acompanha por aqui há algum tempo sabe que eu faço parte do time da Beit Tour e somos especializados em viagens para as terras da Bíblia. E tem um lugar em Israel chamado Vila de Nazaré que eu amo levar os meus grupos, porque é um dos poucos passeios onde os viajantes podem se conectar com o estilo de vida do primeiro século. Então imagina um lugar onde foram encontrados achados arqueológicos datados da época de Jesus, e a partir disso foi idealizada e construída uma réplica de uma vila exatamente como era na antiguidade, o que nos possibilita ver como era a vida de Jesus no dia a dia, como o povo daquela época vestia, quais eram as ferramentas usadas na carpintaria daquela época, como eram as casas, o sistema de iluminação através das lamparinas, e também eles mostram na prática como era o processo e funcionamento de uma prensa de azeitonas para a produção de óleo. Mas para mim, dois momentos durante o nosso passeio em Nazareth Village são mais reveladores. Um deles é o momento em que paramos embaixo de uma oliveira e aprendemos o significado da palavra Nazareno. Gente, eu vou te convidar a pegar um caderno e uma caneta ou anotar aí no teu celular o ensino de hoje. Já aproveito para lembrar você de deixar um gostei aqui nesse vídeo. Jesus nasceu em Belém, Beit Lehem, e logo após o seu nascimento, José e Maria fugiram para proteger a vida de Jesus, se refugiando no Egito. Quando José e Maria receberam o sinal de Deus para voltar do Egito, eles foram orientados a morar em Nazaré, na região da Galileia. Você pode encontrar este texto no livro de Mateus, capítulo 2, versículos 22 a 23. O que é interessante é que encontramos no versículo 23 a afirmação de que Jesus deveria morar em Nazaré para cumprir o que foi dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. E isto também aconteceu para cumprir a profecia de Isaías 11:1, que diz: Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Mas qual a ligação entre a cidade de Nazaré e as profecias de Isaías sobre o ramo, o galho, que surgiria do tronco de Jessé? A conexão está no significado do hebraico da palavra Nazaré. Nazaré no hebraico é Natseret e tem uma conexão etimológica com a palavra Netzer, que significa ramo, galho. Eu expliquei em vídeos anteriores da série Segredos do Hebraico Bíblico que muitas palavras no hebraico se formam de outras palavras, como se fossem a raiz de uma árvore e seus ramos, fazendo assim com que as palavras tenham um significado mais amplo e profundo. Netzer significa ramo e Natseret é o nome da cidade onde Jesus viveu desde a sua infância até o seu batismo. Então vamos recapitular o que vimos até aqui para fazermos as conexões de forma mais fácil. Nós lemos em Isaías 11:1 que Jesus viria do ramo de Jessé, o pai do rei Davi. Netzer, ramo em hebraico, é escrito desta forma. Natseret, Nazaré em hebraico, é escrito com as mesmas letras, apenas acrescentando a letra Tav no final da palavra, ficando assim. Então, o Netzer de Jessé viveu em Natseret e era conhecido como Nazareno, Natzareti.
Gente, mas não é só isso, tem mais revelação por aí. Olha só que interessante o plural da palavra nazareno. Nazaratim. E você sabia que assim eram chamados os seguidores de Jesus, os nazarenos, ou seja, os Nazaratim. E olha só que interessante, no hebraico moderno, Notzri é a palavra usada para cristão, uma variante de Nazaret, nazareno. Todas essas palavras se formam a partir da palavra Netzer. Então vamos lá para um resumo aqui para vocês. Netzer, ramo, o Messias seria o ramo de Jessé, ou seja, da descendência de Davi. Natzeret, Nazaré. Nazaret, nazareno, os seguidores de Jesus. Notzri, cristão. Gente, uau, eu amo o hebraico, amo aprender sobre isso e estava pensando esses dias que foi Deus que ensinou esse idioma para o povo. E eu acho que a gente tem que aprender, porque eu já ouvi falar que no céu o idioma falado será o hebraico. Será, gente? Bora aprender? Vamos lá? Na conversa entre Natanael e Felipe, relatada em João 1,46, percebemos que Nazaré não era uma cidade importante. Quando Felipe diz a Natanael que Jesus o Nazareno era o Messias, Natanael respondeu: poderia vir algo bom de Nazaré? Jesus, o descendente da raiz de Davi. O Nazaret foi desprezado pela sua origem. O pai de José, Ben Yosef, o carpinteiro de Nazaré, o Deus encarnado que veio à terra cumprir a sua obra messiânica. Morreu, ressuscitou e em breve voltará como filho de Davi, Ben David. Nós temos tanto assunto para falar, como por exemplo a diferença entre Ben Yosef e Ben David, o segundo lugar que eu mencionei aqui nesse vídeo, que me impressiona muito na Vila de Nazaré, que é a réplica de uma sinagoga onde Jesus abriu o rolo e declarou o texto messiânico de Isaías e foi levado pela multidão para o penhasco para ser morto. Gente, tem muita coisa, muito assunto para a gente falar. Gente, eu quero muito continuar fazendo os vídeos, mas eu preciso da tua ajuda para fazer o nosso canal crescer, o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Então, você me ajuda? Copia o link desse vídeo, encaminha nos teus grupos de WhatsApp, tira um print da tela e publica no teu Instagram e menciona a gente, assim eu posso republicar o seu post. O meu endereço de Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Bom, Brasil, conto com a tua ajuda, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e eu te vejo por aqui na próxima semana. Muito obrigada. Um beijo no teu coração. Shalom.